Consta, glória a Deus pela vida da Amanda, está acompanhando hoje, meu filho, né? É meu filho. E os irmãos que estão ali, a irmã Gilda, a senhora Rita, a Tércia, o Silvio, são amigos que estão aqui hoje. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, todos acharam? Capítulo 21, versículo número 4, versículo de número 4, diz assim: Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos desse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Amém, igreja? Amém. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos por este privilégio que temos de estarmos aqui reunidos no teu nome. No teu nome, Pai, nós já te louvamos, no teu nome já recebemos muitas coisas aqui, Senhor Pai querido, pelo teu Espírito Santo, Pai, que já tem trabalhado, Pai, na vida de cada um de nós, através dos louvores, através de tudo aquilo que foi feito. Mas ainda queremos ouvir a tua voz, Pai Santo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, com o perdão, Pai, da multidão das nossas transgressões, Pai, nós entramos na tua presença, Pai, porque se o Senhor não nos der, nós não temos nada, Pai. Eu fiz aqui alguma anotação, mas nós não queremos ouvir a voz do homem, queremos ouvir a tua voz. Pai, fala conosco, em nome de Jesus, ó Pai, envia a tua palavra, Pai. Nós sabemos que a tua palavra ela não volta vazia, Pai. Envia a tua palavra, Pai. Glorifica o teu nome neste lugar. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, abre os nossos olhos, para que possamos, ó Pai, compreender qual seja a boa, perfeita, agradável, a tua vontade para cada um de nós, e sairmos daqui, ó Pai, edificados sobre o poder da tua palavra, do teu Espírito Santo, que pedimos, em nome de Jesus, que agradecemos. Amém. Quem crê, diga amém? Amém. Para sentar, irmãos, glorificando a Deus. Irmãos, é um texto muito conhecido da igreja, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. E eu até pensei, tentei ir para outro canto, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Então eu creio que nem que for só eu, mas eu preciso ouvir essa palavra. Nem que for só eu, né? Eu e o Manezinho. O Manezinho é meu amigo, vai. Irmãos, é um texto tão maravilhoso, esse texto, que ele nos ensina tantas coisas. O texto, o contexto imediato, no capítulo 20, ele fala que eles tentaram passar pela terra de Edom,
mas eles não conseguiram. O rei de Edom não permitiu. E Moisés está com ele aqui, abaixa um pouquinho. O Moisés tentou até negociar com ele para que ele passasse o povo e não ia trazer prejuízo para ninguém, não ia mexer em nada, se pegasse alguma coisa ia pagar, mas não teve conversa. Então disse que se passasse por ali ele ia puxar a espada, ia ter que ir com a espada para cima do povo. Então Moisés, por conta disso, ele mudou o trajeto. E aí, quando ele chega próximo de Canaã, os cananeus, sabendo que eles estavam por ali, se reuniram para vir para cima do povo de Israel. Aqui no comecinho do capítulo 21, diz aqui que eles vieram, pelejaram e levaram alguns prisioneiros, mas aí o povo fez um voto. Israel fez um voto com Deus, versículo 2, fez um voto com Deus, e o Senhor se agradou, porque o Senhor não gostava daquele povo de Canaã. O povo era tranqueira, o povo era inimigo, o povo era idólatra, o povo era um povo inimigo. Então Deus se agradou do voto, Deus se agradou. E a Bíblia diz aqui que Deus entregou os cananeus nas mãos do povo, e eles destruíram totalmente aquelas cidades, e foi uma grande vitória que o povo tinha acabado de ganhar. E aí Moisés, ele continua a caminhada, mas para não entrar pela terra de Edom por conta do conflito, ele começa a rodear por um caminho difícil. E aí a Bíblia diz aqui no versículo 4: partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo se angustiou neste caminho. O povo começou a falar contra Deus e contra Moisés. Isso é muito tremendo. Isso aqui parece aquelas reuniões de oração, que as irmãs ficam aqui 1 hora de joelho, orando, aí quando sai na porta, alguém pisa no calo do outro e começa a confusão, começa a contenda, sabe? Tinha acabado de orar, mas dá 5 minutos, não vigia e pede tudo aquilo que conquistou na oração, sabe? Consagra a vida, vem para a igreja, dá dízimo, não pede um culto, mas não vigia com a língua, não vigia com a vida, não vigia com as conversas, não vigia, e aí perde a bênção. Então está vivendo de uma vida diferente do que deveria estar, e às vezes acontece isso. Eu já vi isso, um culto abençoado, Deus usando o profeta e falando, usando a profeta de uma maneira profunda. Quando ela chegou na porta, viu uma irmãzinha conversar com ela, porque ela tinha algum problema que tinha tido com ela foi pedir para a irmã, não passa, bateu nela na porta da igreja. Que espírito é esse que está usando a irmã? O Espírito de Deus saiu, entrou o capeta, entrou o Satanás. Que espírito que é esse? Onde existe contenda, não dá para operar. O Espírito de Deus não habita, ele não agita, ele não faz nada. Onde existe divisão, onde existe contenda, o próprio Jesus disse que o reino, se estiver dividido, ele não pode prosperar, não pode ir para frente, ele não pode subsistir. Nós precisamos estar unidos no mesmo propósito. Eles começam a murmurar. Por quê? Porque Deus deu uma estratégia para eles saírem de um conflito. E é bem isso mesmo, irmão. Você está no ponto de ônibus atrasado, o ônibus passa lotado e deixa você no ponto. E você começa a abrir a boca para murmurar, às vezes até xinga. Aqui não tem ninguém que xinga, mas tem um cara que tem. Às vezes até xinga. Xinga o motorista do ônibus, xinga o ônibus. E passa 15 minutos, você fica sabendo como se arrebentou no poste e morreu um monte de gente, e Deus livrou você de estar dentro daquele ônibus. Você pega o avião cai, e você murmura, mas o avião cai e morre todo mundo, e você perdeu o avião. Mas Deus estava te livrando. Quando aconteceu alguma coisa diferente daquilo que você está esperando, irmão, não murmure, dê glória a Deus. Não murmure, louve ao Senhor, olha a Ele, porque Ele vai te dar entendimento, porque
está contribuindo para o bem da tua vida, porque Deus está no controle. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Eu sinto a graça de Deus aqui. Olha para o teu irmão, fala para o irmão, não se preocupa não, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus está no controle da igreja. Esta igreja está sobre a pedra que é Jesus. Não existe nada que pode derrubar. Tem muita gente achando que é dono da igreja, mas a igreja tem um dono, o nome dele é Jesus. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas precisamos ser igreja, precisamos agir como igreja, precisamos ter intimidade com Deus para compreender por quê. Por quê? Aleluia! Porque às vezes Deus nos leva por um caminho diferente. Porque Deus sabe, irmão, porque Deus conhece. Você só sabe o que está na tua frente, mas Deus conhece o teu caminho. Antes que você nascesse, Deus já tinha todos os teus dias escritos. Ele tem tudo escrito na frente dele. Ele sabe o teu caminho, ele sabe. Não que ele traçou alguma coisa para a tua vida, não. É você que vai escolher os teus passos. Mas independente do passo que você escolhe, ele sabe qual é. Ele é o Deus que está aqui, é o Deus que está lá. Deus que está com Abraão e Deus que está lá no Apocalipse. Jesus disse que ele diz: eu sou o Deus de Abraão. Disse, não diz eu era o Deus de Abraão, disse eu sou o Deus de Abraão, porque Abraão vive. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, irmão. Começaram a murmurar. Começaram a murmurar, começaram a reclamar, porque Deus tinha mudado o caminho. Porque o caminho agora estava mais complicado. Mas Deus sabia o que estava fazendo. E a gente murmura. A gente tem uma facilidade para murmurar. Né? A gente escuta em casa e você pô, essa pia aí. Parece que lamina, a louça mina na pia, o dia inteiro lavando louça. Não glorifique a Deus que está lavando louça. É porque tem abundância na tua casa de fome. Se tem louça desse jeito, é porque está todo mundo gordinho e dando comer. É porque tem comida de abundância na tua casa. Exalte a Deus e não murmurar que não tem louça. Tem gente que não tem louça porque não tem o que pôr no prato. Tem gente que não tem louça porque tem até comida, mas tem um câncer no estômago e não pode comer. Mas você tem louça porque você tem comida para comer na tua casa. A roupa também vem, mas você tem uma roupa e você tem duas pernas para caminhar, você tem dois braços para levantar, tem boca para abrir e adorar o nome de Jesus. Então adore a Ele em nome de Jesus dessa noite. Não murmure. É a primeira lição que nós aprendemos aqui. Eles começaram a murmurar. E não só no caminho não, o texto continua. Eles começaram a murmurar porque faltou pão. Murmurar porque faltou água. Murmurar porque não tinha sepulcro para todo mundo. Por que é que não deixou lá no Egito? Lá não tinha. Nós vem aqui para morrer aqui nesse deserto. Começaram a murmurar de tudo, irmão. Murmurar da comida, murmurar da água. E aí eles dizem assim no final do versículo 5: e a nossa alma tem fastídio deste pão vivo. Olha isso. A alma tem fastídio deste pão vivo. Irmão, olha o que está escrito no Salmo 78, versículo 23. Glória a Jesus. O povo que tivesse mandado, posto que tivesse mandado altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, cada um comeu pão dos poderosos. Tem uma tradição,
tradução está escrito pão dos anjos, pão dos poderosos. E lhes mandou comida com abundância. Meu irmão, isso aqui é o maná. Esse pão aqui do céu é o maná. Meu Deus. Sabe que você está no deserto, e Deus fazer chover pão do céu, pão do céu, pão dos anjos, pão dos poderosos. E eles começaram a olhar para aquele pão e dizer: a minha alma está com nojo desse pão vil, está com fastio, eu estou enfastiado, estou enojado desse pão, não aguento mais este pão. Não, esse pão é símbolo de Jesus. Jesus disse: os nossos pais comeram pão, um maná do deserto, mas depois morreram. Eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que comer de mim jamais ele morrerá. Louvado seja o nome de Jesus. Como é que pode comer de Jesus e ficar enjoado? Como é que pode comer desse pão que Jesus te dá e ficar enojado, enjoado? Enjoado desse pão. Eita, Jesus! Estou enjoado de ouvir essas mensagens. Estou enjoado de ir para a igreja. Estou enjoado de ficar no meio desse povo. Enjoado. Eu estou falando aqui. Deus te eu estou enjoado. Mas o pão fala da palavra. Deus multiplicou, Jesus multiplicou o pão e ele alimentou a multidão. Assim é a palavra. Ele está lendo a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é pela palavra. Ou é pela palavra? Ou é a palavra? O que está? É ouvir pela palavra. Está ensinado. É ouvir pela palavra. O que significa isso? Quando alguém está pregando, Deus, através daquela palavra, Ele fala com a irmã, Ele fala com a Lélia, Ele vai falando com o povo. Quem está falando não sabe nem com quem está falando, mas o pão está sendo multiplicado. O pão está sendo multiplicado. Meu irmão, lembra, mas eu já ouvi, não importa. A Bíblia diz: já foi pregado aos antigos, mas não fez efeito, porque não foi ouvido, misturado com fé. Abra o teu coração e ouça a palavra de Deus e receba. Tome posse da mensagem, para que ela possa fazer efeito, para que esse pão venha alimentar verdadeiramente a tua alma, porque a tua alma precisa do pão que desceu do céu. A alma não se alimenta do pão desse mundo, mas do pão que desceu do céu. Deus tem pão para você em abundância nesse lugar. Isso aqui é casa de pão, meu irmão. Isso aqui é casa de pão. Quem chegou sedento, faminto, pode se colocar no lugar em que Deus tem água e tem comida para você nessa noite. É casa de pão. Louvado seja Deus. Murmuraram do pão, murmuraram do maná que Deus mandou. Um milagre tremendo. Você imagina isso? Você imagina uma coisa dessa? Era mais ou menos em torno de 2,5 a 3 milhões de pessoas naquele deserto. Você imagina isso? Crente sabe que crente come, que é só misericórdia, né? Crente come, o crente não bebe, não fuma para comer. Eu já vi crente com coxinha no paletó e de festa da igreja. Eu vi. Crente para comer uma bênção. Você imagina se os crentes do dia inteiro no deserto. Imagina isso, o crente o dia inteiro no deserto comer 1 quilo de comida. É fácil. O crente comer 1 quilo de comida, ele está passando necessidade. Está passando necessidade. Né? Tem gente aqui que come muito mais que isso. E não é porque está com fome, não. Porque o homem é o único bicho que come e bebe sem ter fome nem sede. Não é? É. Amém. Você já imaginou isso? 1 quilo de comida por dia? 1 quilo. São 3 milhões de quilos. Aquelas carretas com aqueles contêineres levam 30 toneladas.
30 toneladas. Quantos, você que é o tesoureiro, quantas carretas daquelas de contante precisa para encher 3 bilhões de carreta? Imagina quantas carretas que Deus mandou para o deserto, irmão. Você imagina quantas carretas que Deus mandou para o deserto para alimentar aquele povo? E agora o povo começa a murmurar. Não contente, começaram a murmurar. Deus ainda fez mais uma coisa. Ele disse: olha, Moisés, eu vou mandar carne para esses camaradas comer até sair pelos seus narizes. Está escrito desse jeito: eu vou mandar a carne até vocês comerem e sair pelos vossos narizes. Olha o crente comendo até sair pelo nariz. Vou mandar. E aí a Bíblia diz que Moisés deu uma olhadinha de lado assim. Não sei se ele coçou a cabeça. Você não vai arrumar vaca para fazer churrasco para esse povo todo. Aí gente, o pessoal fala bastante. Por acaso meu braço está ali encolhido, Moisés? Eita, meu filho! Aleluia! Olha para o seu irmão, olha para ele e fala: murmura. Eita, palavra boa! Murmura. Deus está provendo tudo. Deus tudo que você precisa de fé. Tudo que você precisa. Até o que você não pensou, Deus tem poder para fazer. Até o que você não desejou, até aquilo que não subiu no teu coração, Deus tem poder para fazer muito mais abundantemente. Não murmura, não. Murmurar. E aí sabe o que Deus fez? Deus mandou um monte de serpente. Mandou serpente no deserto. Começou a pegar lá do fundão, porque o fundão é complicado. Não é? O pessoal do fundão. Na escola, o pessoal da bagunça senta tudo no pulo, né? Se é teatro, os caras querem sentar tudo na frente, mas quando eu na igreja, já chegando, já vai sentando. Mas estava assim, vai tudo pro fundo. Então Deus mandou a serpente já pelo fundão. Então vamos cuidar do pessoal do fundão aí. Mandou um monte de serpente ardente no deserto. Eita, Deus livre! E ela começou a morder, a picar todo mundo. A Bíblia diz que morreu muito povo. Oh, a palavra de Deus! Agora! Irmão, tem gente que acha que Deus não mata, mas Deus mata sim. Tem muita gente que já morreu. Tem muita gente que falava em língua e pulava num pé só e está lá na Cracolândia uma hora dessa. É verdade! Tem muita gente que está aí passando um processo de depressão profunda, tomando remédio, se jogando nos viadutos, mas antes estava aqui na casa de Deus, rodando num pé só e pregando a palavra de Deus. Essa semana mesmo atendi um pastor que ele prega, sai até fogo da boca dele, um homem do Redfly mesmo. Estava dizendo para mim que tomou remédio psiquiátrico, pensou em se matar várias vezes, mas Deus teve misericórdia com a sua vida. Homens de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, mano. Tomar cuidado com o que a gente fala. A Bíblia diz que alguns que a língua é como ponta de espada. E no poder da língua está a vida e está a morte. Eu não vim aqui para disciplinar ninguém, mas ninguém mandou me chamar. Porque eu presto eu não estou nem aí. Fala para o senhor, irmão, está gostando? Está gostando? Dá uma glória para Deus. Vai chorando aí, vai dando glória que passa. Se tiver doido, vai dando glória que passa. Como diz o pastor que tem cura, ele está doendo? Vai dando glória e paz. É assim. Morreu muita gente. Muita gente. Que a igreja, o negocinho da igreja é disciplinar adúltero, é disciplinar alguém que é pego roubando. Mas fofoqueiro ninguém disciplina. Fofoqueiro ninguém disciplina. Fofoqueiro que destrói a família de alguém, arranca da igreja, ninguém disciplina o infeliz. Aliás, hoje nós estudamos sobre isso na escola dominical, não é? O mal da fofoca.
Murmurador, ninguém disciplina murmurador. Mas 1 Coríntios 10 fala que Deus matou 23 mil um dia só. Deus mata. E aqui está a prova. Deus mandou a serpente. E a serpente começou a matar um monte de gente. Aí a Bíblia diz que aí eles se arrependeram. Aí eles se arrependeram. Se arrependeram. Reconheceram. Olha o que eles dizem aqui, ó. Havemos pecado. Foram até Moisés. E disseram para Moisés: Moisés, havemos pecado. Reconheceram o pecado. Isso aí é bom. Isso aí é bom. Quando a gente tem essa capacidade de parar, de olhar para dentro de nós e reconhecer que nós estamos errados. Porque tem gente que não consegue ajuda porque ele não consegue reconhecer. Ah não, eu venho porque eu quero, o dia que eu quiser eu pago. Então ele não consegue ajuda porque ele não reconhece que ele é dependente. Ele não reconhece a dependência dele. E aqui a gente pode falar de um monte de coisa, eu não vou falar porque senão vai passar muito buraco. Mas quando a pessoa reconhece, ele dá espaço para Deus, porque Jesus disse em Apocalipse, todo mundo conhece essa passagem, né? Em Apocalipse 3:20, vocês que estou à porta e batem. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tem muita gente que de forma enganada prega isso no evangelismo, mas ele está falando de uma igreja. Eu não sei quem que a igreja estava adorando lá dentro, porque Jesus está do lado de fora querendo entrar. Eu não sei, o diabo fala para Jesus: ó, dá um tempinho que eles estão louvando, depois eu chamo o pastor para estar louvando, porque eu estou aqui do lado de fora. Estou querendo entrar. Se alguém ouvir e abrir a porta, porque Jesus não é do copo, ele não chega dando porrada na porta, derrubando. Não, ele entra se você abrir a porta. Eita, Deus, e a Bíblia diz aqui que Deus permitiu, porque às vezes, irmão, infelizmente, a maioria de nós só aprende tomando pancada. A maioria de nós é assim, faz as coisas erradas, o pai vem e dá uma costa, aí você fala: não vou fazer mais, se meu pai vai bater de novo. Aí, não é assim? Pelo menos eu, quando era menino, era assim: meu pai batia em mim e eu aprendia, eu não vou fazer mais isso, meu pai vai me matar. Então a gente, infelizmente, a maioria de nós só aprende quando a gente apanha, só aprende quando a gente sofre, só aprende quando dói. Então, infelizmente, Deus, Ele fala. Aconteceu. Deus usou Jeremias, Deus usou tantos profetas para falar a respeito do pecado. Ninguém deu ouvido para Deus. Deus fez o quê? Deu o povo na mão, na boca quando usou. Para Deus tratar com esse povo lá no cativeiro babilônico. Aí lá no cativeiro, o cara senta junto ao rio Requebá e olha lá, pendura lá as harpas no salgueiro. Sai! Saudade quando eu estava lá em Sião. Ai, que saudade! Eu era feliz e não sabia. Eita, palavra boa! Eu era feliz e não sabia. Eu podia estar lá na igreja adorando a Deus. Onde eu estou agora? É assim. Então Jesus mandou os serpentes, eles começaram a matar todo mundo. Aí eles foram até Moisés. Até Moisés. Pecamos contra ti. Ora por nós. Moisés era o nome de Deus. Porque tem gente que aproveita para orar ao contrário, para Deus acabar de matar. Não é? Tem gente que vê o camarada na prova e ainda ora para Deus acabar de matar logo. Mas Moisés era crente. Moisés orava ao contrário. Assim eu sei que não tem isso, mas tem gente que às vezes está torcendo para o outro morrer. Eu já vi isso. Pessoa orando para Deus matar o outro. Eu já vi isso. Ninguém me cobrou, eu vi isso. Estou jejuando e orando para Deus matar o irmão. É um absurdo. Isso é até chato falar isso. Mas é verdade.
Tem de tudo dentro da igreja, irmão. Tem de tudo. E interessante, sabe o que é? É que na hora do aperto, ele sabe a quem procurar. Porque o cara pode te perseguir lá no trabalho, o cara pode fazer chacota com a tua vida lá na escola, mas quando aperta o cara, ele sabe aonde ele vai pedir oração. Não reconhece Deus na tua vida, mas quando vem a prova, ele sabe aonde procurar ajuda. Ora por mim, Moisés. Meu Deus! Nós pecamos, não devia ter falado de você. Ora para Deus fazer alguma coisa. Oh, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Moisés orou. Moisés era um homem de Deus e sabia que Deus era misericordioso. A Bíblia diz no Salmo 103 que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, porque Ele conhece, Ele lembra que nós somos, Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pobres. Ele sabe das nossas misérias, Ele conhece a nossa miséria, Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações. Então Moisés orou. Mas sabe o que é interessante, irmão? Que Deus deu para Moisés uma estratégia. Falou: Moisés, você faz o seguinte: faz uma serpente de metal, coloca numa haste e coloca lá. Todo aquele que for picado pela serpente e olhar para aquela serpente de metal, ele vai ser curado. Olha que tremendo. Isso simboliza, isso nos lembra da cruz de Cristo, não é? João 3,14 ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Só que serpente nunca foi símbolo de Jesus. A serpente é símbolo do pecado, do juízo que Jesus levou sobre ele. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que em nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós. Ele levou o nosso pecado na cruz. Enquanto nós olhamos para Jesus, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Está arrastando, está morrendo, está lá numa situação terrível. Você está vendo que o camarada está sendo destruído pelo inimigo. A serpente está acabando com a família dele, com a vida dele. Pega ele e olha ali, olha lá, olha para Jesus, olha para Jesus. Ele vai ser curado. Infelizmente tem gente que vê o cara morrendo, acaba de pisar e matar. Mas não, nós precisamos ajudar a ele olhar para Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Isaías 45:22, né? Olhai para mim e sereis salvos todos os tempos da terra. Eita glória! Olha para Jesus, irmão. Olha para o seu irmão, fala para ele, olha para Jesus. Para de olhar para o homem, para de olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para trás, olhar para baixo. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para nós. Nós estamos vivendo numa guerra ideológica, nós estamos vivendo um momento. Essa infeliz dessa internet aí está acabando com os crentes. A igreja nunca viveu um momento tão difícil que nem está vivendo agora. É uma luta ideológica, é uma luta. As próprias igrejas, neguinho querendo aparecer, fazer e tal, ganhar like lá, né? Eu não tenho rede social, mas para isso eles detonam a vida de um, detonam a vida de outro, detonam a vida do outro, fica dando brecha para o diabo. Quando você abre a sua boca para ficar falando de um de outro, você está sendo agente do inimigo, você está sendo agente do inferno. Você não foi chamado para ficar falando dos outros, foi chamado para orar pelas pessoas, para bendizer. Paulo diz: abençoai e não amaldiçoai. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém, para não orar de ninguém.
essas conversinhas. Você vai dar conta de você. Você vai dar conta daquilo que Deus colocou na tua mão. Você vai dar conta daquilo que Deus te entregou. E tem gente que fica olhando para um, olhando para outro, olhando para outro, e enterra o talento. E vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Deus, é interessante, sabe, isso aqui me chama a atenção, porque Deus deu uma estratégia, mas Ele não tirou a serpente. Ele não tirou a serpente. Ele nem curou quem estava machucado, Ele nem curou quem estava ferido pela serpente. E Ele nem tirou, presta atenção, porque isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Ele nem curou quem foi picado pela serpente, e Ele também não tirou a serpente. Ele só deu uma estratégia. A serpente está aí. Olha para o seu irmão, para ele falar, irmão, cuidado com a serpente. Cuidado com a serpente. Que tem serpente aí dentro da igreja é brincadeira, irmão. Tem de todas as cores. E a gente precisa entender isso. Que Jesus preparou uma arca para Noé entrar. E lá dentro da arca tinha serpente, tinha porco-espinho. Sabe aqueles irmãos que acabam com tudo e saem correndo porque ele não pode alcançar ninguém? É porco-espinho. É? Porco-espinho, quem está gostando aí? Deixa eu ver. Tem, irmão, eu não sei se tem, mas lá na igreja do Progresso tem. Porco-espinho. Tem crente pavão. Sabe aqueles crentes cheios de... Gosta de se mostrar. Como diz o baiano, crente amostrado. Né? Gosta de brincar. Crente pavão. Não, tem tanto tipo de crente na igreja. E o Noé, ele teve que conviver com isso, porque esse cara faz cadê naquela arca, ele só tinha uma janela só. Coitada da mulher de Moisés, tinha que lavar aquilo lá. Aquele monte de bicho. 1 ano e pouco dentro daquela arca, não foi 40 dias não, ficou 1 ano e meio dentro daquela arca. 1 ano. Cheio de animais de todo tipo. Todo tipo. E precisava aprender a lidar com aquilo lá. Eita, glória! Então não adianta sair da arca, porque a arca foi a maneira que Deus preparou para que eles fossem salvos. Aleluia! Então não adianta você fugir da igreja, porque tem serpente, porque tem porco-espinho, porque a igreja foi o que Deus preparou para você ser salvo. Vai ter serpente? Vai. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra na lei de Deus. E vai estar lá 2 no campo, um vai ser levado, outro fica, vai estar 2 numa cama, um vai ser levado, outro fica. Não é todo mundo que está dentro da igreja que é salvo. Jesus contou a parábola do joio e do trigo, disse que de noite veio lá o inimigo e semeou no meio do povo de Deus os filhos do maligno. É a Bíblia que está falando, não estou forçando nada. É a Bíblia que está falando. Então tem. Isso aqui é um hospital, mano. O cara ficou a vida inteira nas drogas, está com o cérebro cozido, cresceu numa família completamente desestruturada. O cara tem um desvio tremendo de caráter. Chega aqui e aceita Jesus. Você acha que no outro dia ele já é missionário? No outro dia ele já é o santo do santo? Não, tem um processo. Josué foi conquistando a terra pedacinho por pedacinho, não conseguiu conquistar tudo. Tem um processo para ser trabalhado todo dia. Eita, palavra eterna! Todo dia vencendo o pecado. É o processo de santificação. Quando você foi salvo, a salvação tem 3 etapas. A primeira é a justificação. Quando você aceita Jesus, Deus te considera justo, ou seja, Ele retira de você a culpa do pecado. Mas você tem um processo de santificação, que é o quê? É a luta contra o poder do pecado. E quando você chegar na glória, aí Jesus tira você da presença do pecado. Eita, Deus! Aí é a salvação completa na vida da gente. Entendeu? Então, enquanto nós estamos aqui, tem muita gente
tem muita gente que ainda está no processo, tem muita gente que ainda tem desvios, tem muita gente que ainda não age como devia, tem muita gente no meio da igreja que não é crente, tem muita gente, irmão. Eu estou trazendo uma mensagem aqui que é muito importante para mim, muito importante para você. Glória a Deus. A gente precisa aprender a lidar com as pessoas, irmão. A igreja não está, a igreja não sabe. Você entrar um travesti aqui dentro da igreja, sentar ali, o culto para, todo mundo vai ficar olhando para a pessoa. A gente não sabe lidar com o pecado. A gente precisa aprender a respeitar as pessoas, a tentar se aproximar das pessoas e mostrar para elas a Jesus Cristo. Glória a Porque elas Deus. são picadas pela serpente, mas Jesus tem a cura, Jesus tem a salvação, Jesus ele entregou para você poder sobre serpente e escorpião. Jesus colocou em você a palavra da reconciliação, está com você. Segunda versículo 18 diz que Deus nos deu a palavra da reconciliação. Catalã de Jesus está. Graças a Deus. Está na minha e na tua vida. Então nós precisamos olhar para Jesus. Não ficar olhando para a serpente, nem olhando para nada. Olhar para Jesus. Porque a serpente vai querer tirar o teu foco. A Bíblia fala sobre Pedro, junto com os discípulos, morrendo de medo em cima de uma embarcação que estava já indo a pique, já era a quarta vigília, e Jesus não aparecia, eles estavam desesperados. De repente vem Jesus andando, todo mundo conhece essa passagem, eles se assustaram, achavam que era um fantasma. Você acha o senhor meu? Permita que eu vou até aí com o senhor. Falou, vem Pedro, vem. E Pedro colocou o pé na água e começou a andar em direção de Jesus sob as águas. Aleluia. Isso é tremendo. Foi o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas. Colocou o pé na água e começou a andar em direção a Jesus. Só que a Bíblia diz que a serpente não fica tranquila. Bateu um vento forte, em vez de ele continuar olhando para Jesus, irmão, em nome de Jesus Cristo, Jesus está aqui. Essa palavra ela é do céu para a minha vida. Se você quiser, abre o meu coração. Deus está falando aqui nessa noite. Eu sinto a graça de Deus. Deus está falando aqui. Veio um vento forte, ele parou de olhar para Jesus. Irmão, tem gente aqui dentro que está parando, que está quase parando, que está quase desistindo. Mas Jesus manda te dizer esta noite: não pare de olhar para Ele e continue marchando. A vitória é tua. Aquele que começou esta obra aperfeiçoará até o dia da vida de Cristo. Não olhe para um lado nem para o outro, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele parou de olhar para Jesus e foi olhar para o vento. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Tem muita gente afundando nesse marzão aí, porque parou de olhar para Jesus. É o olhar que direciona a nossa vida, irmãos. Já vou encerrar porque acabou o tempo. É o olhar que direciona a nossa vida. Eva estava no jardim e ela tinha tudo que ela precisava. Por isso chamava paraíso, né? Mas ela foi olhar para onde não deveria olhar. Por quê? Porque a serpente. Você imagina, você está andando, né, no meio do jardim e de repente aparece uma serpente, né? Ei, oh, Glória! Como é que você está, amiga? Como é que você está? Você foi na igreja hoje? Meu Deus! Não, ninguém conversa com serpente. Então essa serpente, ela foi se aproximando. A serpente não chega de uma vez não, ela vai se aproximando. Ela é astuta. Ela vai chavecando, foi fazendo amizade com ela. Para deixar de olhar para o pai, porque se o pai falar para você, filho, se o pai falar para você, ó, filho, você vai até ali.
Pega o que eu te mandei pegar e volta, não conversa com ninguém. Você vai obedecer seu pai? Ou você, por causa de qualquer pessoa, você vai deixar de obedecer? Deixou de obedecer uma ordem de Deus para falar com a serpente? Para fazer o que a serpente mandou? Já estava tendo comunhão com a serpente, irmão? Tem gente que não é para você ter comunhão com a serpente. Não é para você ir passear com a serpente de braços. Irmão, toma cuidado. Toma cuidado, nós estudamos isso hoje. Quem no meio da escola dominical perdeu. Nós estudamos isso hoje. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tome cuidado com quem você anda. Toma cuidado com os conselhos que você toma. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho de ímpio. Tem crente perguntando para irmãozinho, para o menino da escola. Tem crente perguntando para vizinho, você não sabe nem o que o cara faz. Tome cuidado. Glória a Deus. Tome cuidado. Porque ela olhou. A serpente fez ela olhar. A serpente chavecou, não obrigou ela a olhar. Não obrigou, ela olhou porque quis. E a Bíblia diz que o fruto era agradável, era desejável de ser comido. Olhou, foi expulso. Pedro olhou e afundou. Paulo diz lá em Filipenses 3,12: não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, deixando atrás de mim, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem olha para trás, irmão, não consegue andar. Jesus disse que aquele que pegou no arado não pode olhar para trás. O arado não vai sair direito, não pode olhar para trás. Se você pegou no arado, então olhe para Jesus, e Jesus ele vai te dar vitória. Em você crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus.